No vídeo anterior, nós explicamos o porquê nós escolhemos o breve catecismo para nos conduzir na busca do conhecimento dos fundamentos da nossa fé. Caso você não tenha assistido esse vídeo, eu recomendo que você vá até a nossa descrição, pause esse vídeo, assista o vídeo anterior e depois então você volte aqui para que você possa dar continuidade a esse vídeo e então entender o porquê é que nós escolhemos esse documento. E você perceberá a importância dele na história da igreja e também para a sua fé. Logo na sua primeira pergunta deste documento, os teólogos de Westminster então fazem o seguinte questionamento: qual é o fim principal do homem? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. A primeira pergunta deste catecismo aborda uma das questões mais inquietantes do ser humano. Todos nós, em algum momento, já nos questionamos sobre o porquê existimos. Geralmente, em momentos de crise, ou quando as coisas não funcionam como gostaríamos ou como havíamos planejado, essa pergunta volta à nossa mente, à procura de um motivo para continuarmos a viver. Quando recebemos a notícia de que fomos demitidos, ou quando recebemos um diagnóstico que nós não gostaríamos de receber por temermos alguma doença, ou quando alguém que nós amamos morre, logo essas crises existenciais, elas se tornam mais potencializadas em nosso coração. E é por essa razão então que o breve catecismo ele já vem apresentando o porquê e o para que nós fomos criados, já que o uso do substantivo fim indica o propósito, o alvo ou a intenção para a qual o Senhor nos criou. Desta forma, o ponto de partida deste catecismo é demonstrar que o ser humano foi criado com um propósito claro pelo Senhor. Mas o uso do adjetivo a seguir, que vem o principal, ele traz a ideia de que nós podemos ter vários propósitos em nossa vida, ou vários fins. Alguém pode viver para ser feliz, por exemplo. Outra pessoa pode viver em busca de uma boa qualidade de vida. Alguém pode estabelecer o cuidado de sua vida ou qualquer outra coisa como objetivo para o qual ela vive. Mas o grande problema é que se esses objetivos eles forem elevados como fim último para o qual nós vivemos e existimos, eles se tornarão ídolos para todos nós, ou falsos deuses. E se assim chegarem a ser, eles serão deuses concorrentes, o que é condenado pelo primeiro mandamento, no livro do Êxodo 23, livro do Êxodo, capítulo 20, verso 3, quando o Senhor então ordena que nós não tenhamos outros deuses diante dele. Muitas vezes nós pensamos que idólatra é apenas aquele que se curva a alguma imagem para adorar, mas um falso ídolo ou um falso Deus é qualquer coisa que seja mais importante do que Deus para você. Qualquer coisa que absorva o seu coração e imaginação mais do que a Deus. Qualquer coisa que você olhe e diga, se eu tiver isso ou se eu tiver aquilo, eu serei verdadeiramente feliz. Então, observe que mesmo as coisas mais importantes da nossa vida, como a nossa família, como o nosso trabalho, como a busca por ser bem-sucedido nos nossos negócios ou qualquer outra coisa, podem se tornar deuses concorrentes na busca pelo propósito das nossas vidas. E isso pode nos alienar de Deus e nos fazer viver uma vida sem nenhum sentido. Mas como não permitir que essas coisas boas da nossa vida e legítimas se tornem ídolos? Vivendo para glorificar a Deus. Antes de aprendermos como glorificar a Deus, precisamos definir o que significa a glória de Deus. Thomas Watson, um dos puritanos que estavam presentes na Assembleia de Westminster, ele destacou que a glória de Deus é o brilho de sua deidade. Ela é tão natural à divindade de Deus que Deus não é Deus sem ela. É por essa razão que o profeta Isaías, no seu livro, diz, no capítulo 48, no verso 11, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Essa afirmação torna necessário que nós constantemente avaliemos o nosso coração para que não hajamos em busca da nossa própria glória. Outra verdade que precisa ser destacada quando falamos sobre a glória do Senhor é que todas as coisas foram criadas com esse propósito, para glorificar a Ele. Assim, o nosso dever de glorificar a Deus envolve o ato de apreciarmos o que Ele fez, contemplarmos a criação,
para que então, por meio da beleza de tudo aquilo que o Senhor criou, nós sejamos levados a adorá-lo na beleza da santidade dele. Mas entre todos aqueles e aquilo que Deus criou, ele separou um grupo de pessoas para que propositalmente vivessem para adorá-lo. Nós estamos falando da igreja, daqueles que são membros do corpo de Cristo e que devem cumprir esse propósito por toda a sua vida, especialmente no dia do Senhor. Estes que fazem parte da Igreja do Senhor devem se reunir semanalmente nos cultos dominicais de suas igrejas para solenemente adorar ao nosso Deus. É necessário destacar que este culto, se ele for feito para a glória de Deus, ele deve ser orientado pela Escritura, pois como nós observamos, por exemplo, no culto prestado por Caim e no culto prestado por Abel, que um daqueles cultos não foi agradável ao Senhor. Mas lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 4, nós vemos que o Senhor se agradou de Caim e do seu culto. Isso quer dizer que há cultos que não são feitos segundo a vontade de Deus. Mas a grande questão que nós devemos responder então é: como nós podemos glorificar a Deus? Em primeiro lugar, devemos glorificar a Deus nos nossos cultos dominicais. Infelizmente, atualmente há um grupo de homens e mulheres que se autodenominam desigrejados, que acreditam ser possível ser cristãos e desprezarem a igreja do Senhor, ignorando que na palavra do Senhor, no capítulo 10, no verso 25 de Hebreus, há uma recomendação para que nós não deixemos de congregar. Além disso, no livro dos Salmos, nós vemos o salmista dizendo que se alegrava quando ele então se lembrava que era o momento de adorar a Deus, porque é um grande privilégio ser membro do corpo de Cristo. Mas a nossa adoração, ela não deve ser restrita apenas ao que nós fazemos no domingo, mas em toda a nossa vida. O apóstolo Paulo nos lembra em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 15, que nós agora que vivemos em Cristo, nós não vivemos mais para a nossa vida ou para nós mesmos, mas mesmo em questões triviais, como comer, como beber, ou qualquer outra coisa que nós formos fazer, Paulo diz que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Isso está em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso número 31. De forma direta, a dona de casa deve glorificar a Deus por meio do cuidado com a sua casa e com a sua família. Um advogado ou um juiz, alguém que é operador do direito, deve glorificar a Deus prezando pela justiça, fazendo com que a justiça seja estabelecida. Aquele que trabalha com vendas deve vender para a glória de Deus, praticando um preço justo, não extorquindo, não trabalhando com balanças fraudulentas, mas tendo sempre o propósito último de fazer o seu trabalho de forma que glorifique a Deus. Assim, o professor deve glorificar a Deus por meio do conteúdo que leciona, por meio da maneira como ele leciona. Todas as profissões, elas devem ter como objetivo servir ao Senhor, glorificá-lo através do seu exercício. É assim que nós devemos glorificar a Deus. Além de glorificarmos a Deus, como cristãos, devemos nos alegrar nele. O salmista expressou a sua profunda devoção, reconhecendo que não há nada e nem ninguém em que nós devemos ter mais prazer e nos alegrar do que no Senhor. Isso está no Salmo 73, no verso 25. Mas o que significa alegrar-se no Senhor? Em primeiro lugar, nós devemos nos alegrar no Senhor nesta vida. Infelizmente, desde que o homem pecou, muitas pessoas têm desperdiçado a sua vida atrás de ídolos, ignorando que após um breve e momentâneo desfrute de alegria que um ídolo possa lhe dar, nenhuma alegria terrena pode saciar o anseio mais profundo do nosso coração, que, como o livro de Eclesiastes nos diz, no capítulo 3, no verso 11, há dentro de nós um anseio pela eternidade. E o salmista nos lembra no Salmo 42, no verso 2, que a nossa alma ela clama por Deus. Portanto, por mais que nós possamos usufruir de alguma porção de alegria com as coisas desse mundo, como, por exemplo, o título conquistado pelo nosso time de coração, a conquista de um novo cargo ou a aquisição de uma nova propriedade, todas essas alegrias elas serão sempre incompletas. E é por isso que não é seguro construir a nossa vida em torno dessas realizações pessoais ou profissionais. Os que assim agem ignoram que a malícia primeiramente encanta com o prazer e depois vem o dardo fatal até que a facada lhe atravesse o coração, como nos diz Provérbios 7, verso 23.
Quantos, após desfrutarem de algum momento de alegria, não se sentem mal? Quantos são aqueles que, após estarem um breve momento eufóricos por alguma conquista, um pouco mais adiante vêm se acometidos por uma profunda angústia? Paulo estava preso na cidade de Roma pela primeira vez quando ele escreveu uma carta destinada aos irmãos da igreja de Filipos. Essa carta foi motivada porque Epafrodito, que era um dos líderes daquela igreja, ele foi até a cidade de Roma onde Paulo estava, porque a igreja estava preocupada com a situação do apóstolo. Dessa preocupação, os irmãos levaram ofertas para que pudessem prover de alguma forma as necessidades de Paulo. E Paulo, então, escrevendo esta carta, ele deu uma ordem àqueles irmãos: alegrai-vos sempre no Senhor. E no verso 4 de Filipenses 4, ele repete essa ordem: alegrai-vos no Senhor. Então perceba que, para Paulo, os cristãos deveriam ser alegres. Isso parece um pouco estranho para a nossa cultura, que trata a palavra feliz ou felicidade como algo extremamente sentimental, algo banal, algo como um sentimento que passa rapidamente. Mas, por conta disso, algumas pessoas têm vivido a sua vida para alcançar essa felicidade a todo custo. Porém, para o cristão, o ser alegre é uma obrigação moral, já que a nossa fonte de alegria não são essas coisas que passam, mas é o nosso relacionamento com Cristo Jesus. Por mais que as circunstâncias da nossa vida possam estar difíceis, o verdadeiro cristão tem motivos de sobra para continuar alegre, porque a sua fonte de alegria é Cristo Jesus. É isso que Paulo instrui a igreja de Filipos. Nós podemos perceber como que a alegria no Senhor é diferente também por meio do livro do profeta Abacuque. O profeta Abacuque estava sofrendo e vivendo num tempo muito difícil. A justiça aparentemente havia sido corrompida, a violência dos seus dias era crescente, e Abacuque então começa o seu livro com um diálogo questionando o Senhor até quando isso aconteceria. O Senhor então lhe responde dizendo que levantaria um povo ainda pior, que tornaria e que castigaria aquele povo, que o perseguiria, que destruiria todo aquele povo. Então o profeta faz mais uma pergunta e um questionamento ao Senhor. E diante disso, o Senhor anuncia que aquele povo também seria destruído, que a maldade daquele povo não ficaria impune, mas que o Senhor também castigaria aquele povo. E então, Abacuque termina o seu livro com um cântico. E nesse cântico, a partir do verso 17 do capítulo 3, o profeta diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Então o profeta diz: todavia, ou apesar disso, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O verdadeiro cristão é feliz porque a sua alegria independe da circunstância. Seus olhos estão firmados na eternidade. E por ver as coisas com essa perspectiva correta, ele sabe que ainda que não recebesse nenhum favor do Senhor, ele ainda teria motivos suficientes para se alegrar nele até o dia de sua morte. A melhor parte na vida do servo do Senhor é que a sua alegria não se resume a esta vida. Aliás, Paulo diz que se a nossa alegria se resume apenas ao que os nossos olhos podem ver, a este mundo, nós somos os mais infelizes de todo homem. Na verdade, a palavra traduzida por mais infeliz poderia descrever alguém que é digno de pena. Quantas pessoas que têm desperdiçado a sua vida morrendo dessa forma miserável? A alegria do Senhor, porém, além de ser a nossa força, ela durará por toda a eternidade. Se hoje os efeitos do pecado, ainda sob esses efeitos, nós já desfrutamos de algum prazer no Senhor, imagine como será quando nós vermos o nosso Senhor face a face. Thomas Watson termina o seu comentário dessa pergunta dizendo assim: se os santos encontram tanto prazer em Deus enquanto estão sofrendo, quanta alegria e prazer terão quando forem coroados. Não desperdice a sua vida correndo atrás dos ídolos. Entenda que o propósito último de sua vida é para que você glorifique a Deus. Procure os seus objetivos pessoais, mas faça tudo para a glória de Deus. E quando as circunstâncias lhe forem difíceis, lembre-se de tudo que o Senhor lhe fez e não perca a alegria. Lembre-se mais um pouco e logo estaremos para sempre com o nosso bondoso Deus. Que esse seja o objetivo
de nossas vidas, pois foi para glorificar a Deus e nos alegrarmos nele que nós fomos criados pelo Senhor. Que Deus te abençoe.